Olá, hoje vamos conversar um pouco sobre ganho de capital nas empresas. O que é o ganho de capital? É quando a empresa compra um bem para o seu ativo imobilizado e no futuro ela vende esse bem por um valor maior do que o seu custo de aquisição, certo? Esse custo de aquisição, se forem bens sujeitos à depreciação, ele vai ser o valor que foi adquirido o bem menos a depreciação, certo? Eu queria trazer uma ênfase específica com relação a imóveis. Por quê? Porque tem sido muito comum nas empresas a constituição de diversas empresas de holdings, né, para efeitos de gestão patrimonial. Então traz-se para essas empresas diversos imóveis. E é importante que seja conversado, que seja alinhado com os sócios da empresa que está nascendo, qual é o objetivo desses imóveis dentro da empresa, qual é o papel deles, porque é importante que isso seja definido no momento em que esse imóvel está entrando na empresa, para que ele possa ser classificado adequadamente, ou como um estoque, se ele é um imóvel cujo objetivo é ser vendido, ou seja, a empresa tem nas suas atividades, no seu objeto social, a atividade de compra e venda de imóveis, certo? Ele vai para o estoque, se é um imóvel que vai ser vendido, está no estoque. Porém, se ele é um imóvel que não será vendido, que ele está lá para ser alugado ou para uso da própria empresa, ele vai para o ativo não circulante, como investimento ou como ativo imobilizado, se é, por exemplo, para ser utilizado nas suas atividades ou para efeito de locação, desde que essa locação também seja uma das atividades que a empresa pratique, conste nos seus atos constitutivos, no seu contrato social ou alterações subsequentes. Pois bem, essa conversa ela precisa haver com os sócios, porque isso vai ter uma interferência direta e um impacto muito grande numa eventual tributação caso ocorra a venda daquele imóvel. Imaginemos o seguinte: o imóvel foi comprado com o objetivo de locação, ele entrou na empresa para ser locado, então ele vai ser classificado seu ativo imobilizado. Porém, a empresa decide vendê-lo. No momento que ela vende esse imóvel, ela não vai levar esse imóvel à tributação como uma receita operacional, porque ele não faz parte do objeto social da empresa. Mesmo que a empresa tenha no seu objeto social a compra e a venda de imóveis, se esse imóvel estava classificado no seu ativo imobilizado, ele vai ser uma receita não operacional. Portanto, ele vai ser, no caso das empresas optantes pelo lucro presumido, por exemplo, adicionada à base de cálculo e ser tributado, o ganho de capital ser tributado diretamente, né? Um alíquota que pode sair de 24% e pode chegar até maior do que isso, dependendo do valor do negócio. Então é importante mensurar bem isso, avaliar essas possibilidades, porque uma vez que esse imóvel esteja classificado no estoque e que ele faça parte do objeto social da empresa, essa compra e venda, a tributação é a tributação normal das atividades da empresa, que pode chegar a 11,33%, dependendo da situação. Não estamos falando, evidentemente, de lucro presumido, mas isso pode ter algumas variações dependendo do regime tributário dessa empresa. Mas o ponto a se analisar é que a classificação desse imóvel como estoque ou como ativo não circulante, ela está diretamente relacionada à intenção da empresa no momento da aquisição e ele tem um impacto direto no que tange a tributação desse imóvel em caso de venda. Lembrando que se você está constituindo uma holding, é importante pensar bem, avaliar quais os objetivos, o que pode acontecer com esses imóveis, porque inclusive o produto do aluguel precisa fazer parte do objeto social da empresa para que possa ter uma tributação como atividade operacional e não ser acrescido diretamente à base de cálculo, certo? Isso é muito importante de ser avaliado. Ah, Antônio Berto, mas se eu colocar no objeto social dessa empresa e ela começar a ter receita de aluguel, vai ter que pagar o ITBI na integralização. Bom, é uma outra conversa, é uma outra análise. É claro que pode ocorrer, mas tem que se analisar o que é mais vantajoso para a empresa, quais os riscos, quais as vantagens, as desvantagens e aí sim tomar a decisão mais adequada para a empresa, ok? Nós estamos falando muito de holding, mas pode ser qualquer empresa. Você pode ter uma empresa que comercializa móveis, que adquire um imóvel, um galpão que vai alugar para outra empresa. Isso faz parte do objeto social dela?
Se sim, atividade operacional, a receita do aluguel é atividade operacional, a tributação segue o rito operacional. Se não, é uma atividade não operacional e o ganho vai ser acrescido à base de cálculo, certo? E no caso do lucro real, tributado também diretamente sobre a base de cálculo. Pois bem, nesses casos, cabe à empresa, cabe ao profissional avaliar corretamente o que é a intenção real da empresa. E lembrando que nós estamos falando de imóvel, mas o ganho de capital dentro das empresas ele pode ser aplicável a qualquer item do ativo não circulante, certo? Qualquer item que esteja classificado, que for vendido por um valor superior ao seu custo, pode sim ocorrer o ganho de capital e ter que ser levado à tributação, inclusive para as empresas do Simples Nacional, certo? Então, mesmo empresas do Simples Nacional podem ter ganho de capital e, consequentemente, estarem obrigadas a pagar imposto de renda sobre o ganho de capital. Isso está previsto na Lei Complementar 123, ok? Se você ficou no vídeo até agora, obrigado. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e até o próximo.